Fala, meus amigos. Vitor Pimenta aqui, canal Pensando Fora da Caixa. Tem um tempinho já que a gente não faz um vídeo. E a gente vai falar hoje sobre o debate, né, do Sérgio Sacani contra 30 negacionistas, né, que na verdade foram 26. E a gente vai tocar em um ponto, né, diferente. A gente vai fazer outros vídeos, tá? Eu tô fazendo vídeos mais curtos nas outras plataformas. E a gente vai fazer uma abordagem aqui sobre um ponto interessante que o Serjão, pessoal, ele deixou uma pergunta para um terraplanista muito específica e, assim, eu tinha que fazer um vídeo mais bem elaborado, né, para a gente poder debater esse ponto, porque foi a pergunta-chave que eu tinha feito quando eu despertei, tá? Então, assim, para mim foi algo realmente muito importante, né, me bateu até uma nostalgia, inclusive, quando eu vi o Sérgio tocando nesse assunto. E, assim, foi algo muito natural que passou despercebido, tá? Mas, como foi a pergunta-chave, né, que me fez despertar para o assunto sobre o formato da Terra, então a gente vai analisar que pergunta foi essa. Mas antes, eu queria compartilhar com vocês, pessoal, o seguinte. Primeiro, o agradecimento, né, pelo fato do canal ter chegado aos 8.000 inscritos, velho. Rapaz, tá massa, viu? Top demais. Olha isso aqui. E temos 694 vídeos, tá? Da qual a gente vai continuar postando todos os dias, seja vídeos mais longos ou seja vídeos mais curtos, né, como eu estou fazendo aqui com os shorts, tá? Então, tá massa, né? Esses shorts aqui, ó, 7.300 visualizações, 2.400, 1.100, 3.000, 9.000. Então, assim, tá top, né? O trabalho tá realmente sendo feito com maestria, né? E a gente vai, dessa forma, alcançando mais pessoas e fazendo, né, com que a gente desperte, né, mais pessoas Você tem também. contato com quem? Vamos lá. Pessoal, o trecho que eu quero falar com vocês é justamente esse aqui, ó. Esse cara, né, um terraplanista, eu mantive contato com ele no privado, tá? Ele passou a me seguir depois do vídeo que eu fiz a respeito do que eu não gostei, né, da postura dele no debate, então ali para mim ficou parecendo um jogo de cartas marcadas, tá? Então eu não acreditei ali no momento que ele seria terraplanista, tá? Primeiro que ninguém conhece, o cara não tem canal, o cara sabe, tipo, pô, como é que o Redcast usa, né? Qual o argumento que o Redcast usa para aceitar essas pessoas para poder fazer o debate? Então, qual é o filtro, tá? Então, assim, quando eles lançaram o desafio para estar junto com o Sacani, eu mantive contato, né, com o Helber, que é o diretor do Redcast, também com o Júnior, e tinha algumas regrinhas, né? Mas basicamente seria o quê? Fazer um vídeo de 1 minuto, pelo menos você afirmando que tem interesse em participar, né? Pronto, seria o básico, seria esse aí. Mas eu não sei qual a filtragem que eles fazem para selecionar A ou B. Isso aí eu não sei, beleza? Então esse cara me saiu muito estranho, tá? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho, antes da gente... Pronto, ele tá aqui. A gente vai ver agora esse ponto e vamos analisar aqui, tá? Assim, sobre o menino aqui, né? Então ele manteve contato comigo através do Instagram. Ele passou a me seguir e ele comentou, né, dizendo que era ele que estava ali no Sacane, né, que ele não era personagem e tal. Beleza. Eu aí, né, troquei uma ideia com ele no privado, passei a real para ele, né? Não vem ao caso aqui falar o que aconteceu, mas, tipo, a ideia é o seguinte, pessoal. Deixa eu até tirar aqui o... Deixa eu voltar aqui, pronto. A ideia aqui é o seguinte. O que eu falei com ele, basicamente foi o seguinte. Nós, terraplanistas, né, somos muito ludibriados, né? A verdade é essa. E a gente tende a ser sempre aqueles personagens, né? Onde o pessoal gosta de fazer meme, faltar com respeito, né? Aquela coisa. Eu nunca fui
desse tipo, né? Nunca aceitei esse tipo de comportamento, né? Com a minha imagem. A gente estava sempre disposto a debater e tal, mas falta de respeito eu nunca considerei, beleza? Então, eu percebo que para desconstruir essa imagem, tá sendo uma taca do caramba, velho, sabe? Você desconstruir isso e você realmente se apresentar como um defensor da cosmologia bíblica sem que façam uma análise pejorativa sua, tá? Então, realmente é taca. Aí vem esse cara no debate e fala, né, velho, um monte de coisa ali que não tem nada a ver com o que a gente defende, certo? E alguns argumentos que não cabem. Então, assim, pô, como é que o cara é terraplanista, o cara se apresenta lá em um debate desse aí e fala os absurdos desse, né? Então, assim, ele podia ali colocar tudo a perder, entendeu? E aí voltar de novo a estaca zero. Ah, terraplanista aí, ó, tá vendo? Não sei o que, tal. E aí começar os memes de novo, aquela coisa toda. E para você desconstruir isso ia ser outra taca. Beleza? Então, basicamente, minha conversa com ele foi essa. Entendeu? Fazer com que ele realmente se coloque, né, velho, no lugar, que leva o negócio a sério, que a gente não tá aqui para brincadeira, entendeu? É um trabalho duro, envolve a parte espiritual também, né? E somos muito atacados. Então, a postura ali é tudo, entendeu? Então, basicamente seria isso aí. Agora, é claro que eu não vou aqui falar para vocês exatamente o que foi que eu falei com ele, né? Óbvio. Tanto é que eu mantive contato com ele no privado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui o seguinte. Olha só a pergunta que o Sacani fez para esse menino, velho. Olha só isso aqui. Deixa eu botar aqui o volume para não ter erro. Certo? Olha isso aqui. Sem terra plana, hein? Ah, não, mas você é terraplanista, então você não acredita também. Ué, como não? Ué, porque como que os alienígenas chegam aqui se tem o domo? Eles abrem o domo? Eles não chegam aqui, eles já estão aqui dentro. Por conta então que eles não o são domo. extraterrestres. Não. A questão é o quê? A Terra é plana e tem outras em volta aqui, ó. Depois da Antártida. Rapaz, de novo. Aí eu vou parar agora na parte que o Sacani fez a pergunta para a gente entender o porquê que eu tô interessado nesse vídeo aqui. Sem terra plana, hein? Ah, não, mas você é terraplanista, então você não acredita também. Ué, como não? Ué, porque como que os alienígenas chegam aqui se tem o domo? Eles abrem o domo? Eles têm. Menino, como que os alienígenas chegam aqui se tem um domo? E aí? Essa foi a pergunta que eu fiz lá atrás, quando eu estudava ainda ufologia, quando eu maratonava as séries do alienígena do passado, quando eu estava ali já mergulhando nesse assunto, onde tudo fez sentido, né? Lendo algumas passagens bíblicas apontando para que aqueles versículos, né, em contato com os anjos e tal, a visão de Ezequiel, tudo aquilo ali, na verdade, foi uma má interpretação de um contato extraterrestres. Como os antigos não tinham conhecimento, eles atribuíram esses seres como deuses. É isso que a teoria fala. Aí, meu amigo, pô, eu falei, fechou. Agora eu entendi tudo. Todas as minhas dúvidas, meus questionamentos. Agora eu entendi essas construções megalíticas, né? Eu, como professor de história, eu passava aqueles assuntos na sala, eu ficava, rapaz, o que é que eu tô ensinando pra essa meninada aqui, velho? Eu tô ensinando uma coisa que eu não sei explicar como foi construído, velho. Como é que pode um negócio desse? Eu tô cobrando na prova um assunto que, na real, a gente não sabe exatamente como que fizeram. Existem teorias e tal. Então eu ficava com aquilo na cabeça, né? Não, claro, pô, são os alienígenas, uma tecnologia totalmente avançada, aquela coisa toda. Então tudo começou a fazer sentido. Aí veio, né, o canal Pensando Fora da Caixa, Tok Tok, né, a plataforma onde eu comecei, toda aquela questão, né? E aí veio a galera da Terra Plana fazer as perguntas, né? E aí, velho, já viu a teoria lá e tal? Então, por que que nós temos
alienígenas se existe o domo, né? Essa foi a pergunta chave. E aí o que acontece? Olha só isso aqui, ó. De Bíblia Judaica Completa, tá? Olha só isso aqui. Isso aqui foi a virada de chave. Gênesis. É por isso que nos meus vídeos eu sempre foco nessa questão do firmamento. Sempre. Porque se foi a virada de chave para mim, com certeza pode ser a virada de chave para muita gente. Então, o que acontece aí? Aqui foi o momento onde eu fiz a minha pergunta. Essa mesma pergunta que o Sacani fez para o menino foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo quando eu estava estudando a teoria do real formato da Terra. Então, peraí. Como assim? Olha que eu não tinha nem reparado essa questão das águas antes do haja luz, tá? Que é outro ponto também fortíssimo que eu acabo colocando também nos meus canais. Mas olha só isso aqui, ó. Deus disse, haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Foi isso que aconteceu e Deus chamou ao domo céu. Assim houve tarde de manhã, o segundo dia. Então nós temos que concordar que o segundo dia da criação, dos 6, antes de Deus contemplar a sua criação, né, não é descansar, é que Deus fez o firmamento, que na Bíblia judaica completa, a tradução correta é domo. Dentro do hebraico original é raquia, que significa superfície sólida estendida nas alturas, que dá a sustentação para as águas de cima, que Deus fez caindo em forma de dilúvio para matar os néfilis. Beleza. Aí veio a pergunta, peraí, então se é literal, né? Se é literal, como é que os alienígenas vieram para cá, velho? E aí agora? Pronto. Então, aí agora a gente vem para essa outra parte aqui, que foi o X da questão. Aí foi que a chave virou, porque nós entendemos que ali são demônios, ali não são alienígenas, ali são demônios, e aí você entende a parte espiritual por trás de tudo que o sistema ocultou da gente. Então, o Sacani, nesse debate, ele também chegou para esse mesmo menino e falou o seguinte: eu vou aproveitar agora para falar de como surgem as teorias da conspiração. Inclusive, não vou colocar aqui, mas ele falou isso. Então, o que acontece? Como é que surge a teoria da conspiração? Os conspiracionistas, eles pegam a verdade e colocam a mentira dentro da verdade. Só que o que acontece de fato é o oposto. O sistema é que pega a verdade e ele coloca a mentira dentro da verdade. Como nessa imagem que vocês estão vendo aí, que todo mundo que conspira, todo mundo que acredita no mundo espiritual, todo mundo que questiona o sistema, entende exatamente isso que está essa imagem aí. E para você que está vindo de outras plataformas, que não sabe o que está acontecendo, aí nós temos as mesmas criaturas sendo contadas do ponto de vista diferente. Nós temos a verdade e nós temos a mentira, nós temos o fato e nós temos a distorção dos fatos. Então, a imagem essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui, essa aqui, ó, o que acontece aqui? É uma, deixa eu ver aqui, pronto, essa imagem aqui é um retrato falado de um demônio chamado Lan, que esse cara, que é considerado um dos maiores satanistas que esse mundo já teve, chamado Aleister Crowley, discípulo de Jack Parsons, né? Esse cara aqui, ele
fez vários rituais, né? Conseguiu. Ele não conseguiu liberar o demônio nesse ritual, mas ele conseguiu manter contato. Então ele viu esse demônio, ele conversou com esse demônio, e o demônio passou a fazer algumas atribuições para ele, passar algumas missões para ele. E a missão principal é divulgue para a humanidade a minha lei. E a lei do demônio é: faça o que você quiser, pois está tudo na lei. Faça o que você quiser, o importante é ser feliz. Aí você pega esse texto satânico, essa frase satânica, e você tem várias vertentes, todas dentro do mesmo contexto. O importante é ser feliz, a vida é uma só, permita-se, faz o que tu queres, pois é tudo na lei, né? Tudo é permitido se te faz feliz. Então você tem várias vertentes para atribuir ao mesmo fato, que é o que? O mandamento satânico de Aleister Crowley, que não foi ele, foi o demônio que passou para ele. Então, a cultura pop, o cinema, a música, os filmes, né? O cinema, séries, artistas, do modo geral, todos bebem dessa fonte e disseminam isso para o mundo inteiro. Principalmente banda de rock, né? Onde tudo pode, nada, aquela coisa, né? Você assiste ali o filme, aqueles filmes bacanas, inclusive, contando as histórias das bandas e tal. Então o cara larga tudo, larga emprego e tal, e vai montar uma banda não sei da onde, porque o importante, rapaz, é você ser feliz e aproveitar a vida. E aí você assiste aquele filme, toma aquela dose de adrenalina e você sabe. Então não é assim que funciona. Tudo isso aí tá errado, porque existem regras muito bem estabelecidas e você não tá aqui para ser feliz, você tá aqui para servir a Deus, tá? É simples, mas não é fácil. Não é isso? Então, esse satanista, que está com a roupa, inclusive, muito parecida com a da maçonaria, que é muito parecida também quando você se forma, né, na faculdade, quando os militares se formam também, né, com a espadinha aqui e tal, quando os magistrados também, né, tomam posse dos cargos e tal, a roupa é muito, muito semelhante, né, uma das outras, com certeza é coincidência. E esse demônio aqui se transforma nisso aqui, no alien, justamente após a visão de Aleister Crowley e também depois de que, quando o discípulo de Aleister Crowley, né, que é o Jack Parsons, ele consegue liberar um demônio diante do seu ritual, certo? Então Aleister Crowley não conseguiu, que foi esse demônio aí, e Jack Parsons ele consegue liberar, certo? Então o que acontece? Aí começa a vir o boom alienígena. Por isso que eu falei a você, o sistema bebe dessa fonte. Então o cinema, as séries, documentários, noticiários, a música, encontros, né, no mundo inteiro, e aí você tem toda aquela mística, né, dos seres alienígenas. Então, pessoal, é por isso que a Terra plana, ela é poderosa demais. É por isso que o sistema combate a Terra plana. Por quê? Porque o que existe é um mundo espiritual da qual anjos e demônios estão em nosso plano nessa batalha, tá? Então, a Bíblia ela tá repleta de passagens mencionando anjos em forma humana, anjos interferindo na nossa vida, certo? E isso não é fantasia, isso é 100% literal. Essa imagem aqui é a que eu mais gosto, né? Quando Tobias, Tobias é esse que tá segurando o peixe, né? Tobias, ele tá na missão de ir para a cidade de da Média, ele não sabe o caminho, e o pai dele fala com ele, não, veja um homem ali que possa ajudar você, o pai dele estava cego, né, na cama,
que você precisa ir cobrar o dinheiro, né, e tal. Apresente, né, esse documento aqui, que ele vai saber que sou eu, fale que é meu filho e tal. Aí Tobias aí, pô, mas eu não sei o caminho e tal, beleza. Então, quando Tobias sai, aparece esse rapaz aqui, que é um anjo de Deus, em forma humana, equipado como para uma viagem, é isso que está no texto, e Tobias, sem saber que era um anjo de Deus, o saudou e disse, exatamente assim como está na Bíblia, sem saber que era um anjo de Deus, o saudou e disse, ou então em algumas Bíblias, o cumprimentou e disse, quem és tu, ó bom jovem? Aí o anjo, em forma humana, responde para Tobias, eu sou um israelita, né? Estou equipado, indo para a Média. Aí Tobias, opa, como? Você está indo para onde? Para a Média? Que coincidência, porque eu estou querendo ir para lá e no seu caminho. Aí o anjo, posso te dar uma ajuda? Né? E o anjo aqui foi Deus que mandou para ajudar Tobias, que é um descendente puro sangue da tribo de Neftali. E o seu pai Tobit abençoa os dois na viagem, e o anjo só vai se revelar para Tobias lá no final do livro, um livro poderoso, que eu pretendo inclusive fazer vídeos a respeito desse assunto. Então, a Terra plana, ela poderosa demais, né? Deixa eu pegar outra imagem aqui. Ela poderosa demais, faz com que você perceba que o que acontece, na verdade, é uma mentira, né, do sistema. Só um minutinho, viu, pessoal? Estou tentando procurar uma imagem aqui. O que existe é uma mentira, né, do sistema em relação a essas criaturas que nos é apresentado. E, obviamente, que a mentira, ela está, como disse o próprio Sacani, né, inserida dentro da verdade. Então, olha só. Como, rapaz, essa pergunta é a que muda tudo, velho. Né? E quando o Sacani faz essa pergunta pro cara, eu fiquei tipo, aquela nostalgia gostosa, né? Eu falei, rapaz, não é possível, velho. Como? Deixa eu ver. Peraí. Às vezes eu me atrapalho no compartilhamento da tela, mas tá de boa. Aqui. Então, se existe um firmamento, deixa eu só ver se tá beleza. Se existe um firmamento, como é que os alienígenas vieram para cá? Pronto. Foi a pergunta que há quase, sei lá, quase 2 anos e meio, vamos botar 3 anos, né? Sou novo aí na Terra plana. Há quase 3 anos atrás, foi essa mesma pergunta que eu me fiz, pô. E aí? Foi aí que eu entendi que essas criaturas, na verdade, são, né, o mundo espiritual. O sistema, ele coloca isso, né, inserido sem que a gente perceba. Então aqui está o aeroporto George W. Bush. O mapa da Terra plana está aqui no chão. A projeção azimutal, né, o mapa de Gleason. No meio, nós temos essa estrutura representada pela árvore e o domo aqui em cima, que também parece um olho, né? Tem o formato de um olho, mostrando aqui o ocultismo, né? O simbolismo. Então tá aqui a projeção azimutal, a árvore, assim como os povos antigos sempre retratavam, né? Antigamente. Ó, sempre tem algo no meio, tá? E a representação dos povos antigos. Aqui é minha Bíblia, né? Quem já me acompanha já sabe, né? Então, se existe, ó, o firmamento, que é essa parte tracejada aqui, ó, as comportas do céu, que Deus fez abrir para cair as águas de cima, ó, águas acima do firmamento. Então, é impossível você ter seres inteligentes de outros planetas aqui no nosso plano, no nosso reino.
E aí, pessoal, é por isso que é aqui, ó, tá vendo? Sempre tem algo no meio, né? Na maioria das cosmologias, né? Sempre tem algo no meio representando alguma estrutura, né? Ó, sempre tem algo no meio, tá? As igrejas têm as cúpulas, né? Também representando o firmamento. Aqui é a capa de um livro, né? Ensinamentos secretos ao longo das eras. Cosmologia mesoamérica, né? Aqui é a comparação da Bíblia que eu tenho aqui com a cosmologia com a Disney. Aqui uma edição, né? De uma revista italiana, o Domo, o maçom aqui, ó, com compasso, também algo no meio, né? O Sol, a Lua dentro do firmamento, ó a mãozinha do cara, ó a mãozinha, né? E mostrando, né, que realmente o ocultismo ele está inserido dentro da verdade. Aqui o Google, né, também faz essa representação e por aí vai. Então, de fato, a gente precisa analisar com cuidado e ver cada detalhe. Então, essa parte que o Sacani fala foi muito importante para mim, tá? E eu queria realmente, né, fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês também um pouco da minha história quando eu despertei para esse assunto sobre o formato da Terra. Beleza? Então, forte abraço a todos, tá, pessoal? Um vídeo curto, tranquilo. Não existem alienígenas, o que existem são demônios, são entidades espirituais, são resquícios do DNA dos Néfilins, né, que ainda está aí pelo mundo. Respeito, né, quem pensa diferente. Ah, você é conspiracionista e tal. Tô cagando, velho, para o que você acha de mim e das minhas opiniões. Tudo que eu defendo tem bases extremamente solidificadas. Então, né, a opinião alheia, ela é interessante, né? A crítica, eu aceito as críticas, mas não muda nada, tá? Para refutar exatamente o que a gente está defendendo aqui, eu acho muito difícil, tá? Não tem como a gente estar vivendo em uma mentira quando o assunto é o formato da Terra. Beleza, meus amigos? Forte abraço a todos. Curtam, comentem, compartilhem, tá? Lembrando, tá, pessoal? O canal chegou aos 8.000 inscritos, né, velho? Rapaz, quem tanto falou, né, velho, que eu não ia crescer no YouTube, porra. Beleza? E outra coisa também, né, que é o seguinte, vocês seguirem, pessoal, o canal Pensando Fora da Caixa também no Instagram, tá? Peraí. Também no Instagram. Aqui nós temos... Cadê, meu Deus? Aqui nós temos 159.000 inscritos. Deixa eu ver se está compartilhando direitinho. Tá. Então, 159.000 inscritos, tá? Também com vídeos curtos, né? No máximo aqui são vídeos de 5 minutos, no máximo mesmo, tá? Então, esse vídeo aqui da bala Lilith, a bala com o mesmo nome de demônio, ó, com 2.800 visualizações. Esse vídeo simples que eu fiz uma edição bacana aqui, mostrando os versículos apontando para uma terra plana, né? Bateu mais de 1 milhão de views. Aqui também, ó, mostrando alguns produtos que eu utilizo também com mais de 1 milhão de views. E por aí vai. Beleza, meus irmãos? Então a gente vai trabalhando e Deus, né, fazendo do canal realmente uma ferramenta para despertar pessoas, tá? É isso que a gente preza ao Criador. Toda a honra e toda a glória a Ele. Beleza? Então, forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Show de bola.